Sua rádio. Essa rádio pega. Grita dentro do meu peito, sempre uma saudade. As novidades rolam primeiro aqui. Nada vai rolar, nada vai rolar. Eu sei que nada vai. Tá ligado? É claro que eu tô. Vem devagar, eu vou me tirar do sério. Simplesmente demais. A gente toca o que você gosta de ouvir. Sua rádio. 24 horas ao seu lado. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nosso papo é sobre a Rainha Vitória, que permaneceu no trono do Reino Unido entre 1837 até sua morte em 1901. É uma história de amor, mas com muitas implicações políticas. Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho da vida dessa rainha inglesa? A história de hoje em 1 minuto. Em 1837, Vitória tornou-se rainha do Reino Unido. A inglesa de 18 anos pôde, enfim, libertar-se do controle excessivo da mãe, que não a deixava nem descer as escadas sozinha. Enquanto princesa, por exemplo, a menina sempre devia estar de mãos dadas com um adulto ao descer os degraus. Pouco tempo depois da coroação, casou-se com o primo Albert de Saxe-Coburgo e viveu, de fato, uma história de amor. Isso não impediu, no entanto, que o casal real enfrentasse muitas dificuldades, especialmente no início do casamento. O parlamento britânico torcia o nariz para a origem alemã de Albert, que lutava por um papel de prestígio nos assuntos de Estado ao lado da esposa. Já Vitória teve dificuldades em encontrar o equilíbrio entre o papel de rainha e mãe. As numerosas gestações incomodaram a soberana inglesa. Ao todo, teve 9 filhos com Albert e ficou conhecida como a avó da Europa, já que seus descendentes se espalharam por meio de casamentos entre muitas casas reais europeias. Um fato curioso é que o Kaiser Guilherme II da Alemanha e o rei Jorge V do Reino Unido, ambos netos da rainha Vitória, eram rivais na Primeira Guerra Mundial. O reinado de Vitória foi o segundo mais longo do Reino Unido. Ficou 63 anos no poder, perdendo apenas para a atual rainha Elizabeth II. E para falar sobre a Rainha Vitória, está na ponta da linha o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro e do site Rainhas Trágicas. Renato, muito obrigada por voltar Na Trilha da História. Eu que agradeço, para mim é um prazer sempre voltar aqui. Então vamos lá, Renato. A Vitória foi uma rainha do Reino Unido durante 63 anos, né? Eu acho que só perde para a rainha atual, a rainha Elizabeth II. Isso. E foi na maior parte do século XIX, iniciozinho mesmo do século XX, 1901, né? Se eu não me engano. Ela morreu em janeiro. Exato. De 1901. Olha só, um período que coincidiu, na maior parte, com o reinado do nosso imperador Dom Pedro II. Quais que são as origens da Vitória? Como é que ela se tornou rainha? Então, para falar um pouco das origens da Rainha Vitória, a gente tem que remontar a um problema de sucessão do trono inglês. O rei Jorge III, ele tinha 10 filhos, mas poucos netos legítimos. A presumível herdeira do trono era a princesa Charlotte, que faleceu dando à luz o filho do tio Leopold, que era o tio da Vitória, depois rei da Bélgica. Então, o pai da Vitória, que era o duque de Kent, Eduardo, já aos 52 anos, ele foi pressionado a se casar para gerar um herdeiro para o trono. Então, ele se casa com a duquesa viúva de Kent, que já era mãe de 2 filhos, e em 1819 nasce, então, a princesa, Vitória, presumível herdeira do trono. Mas o duque ele não viveu muito tempo para ver a filha se desenvolver. Ele morre antes de Vitória completar 1 ano de vida. Então, depois que o Duque de Kent ele morre, Vitória ela vai morar no Palácio de Kensington com sua mãe e até os primeiros anos de vida com a irmã dela, a princesa Feodora.
Mas a infância dela, ela não foi muito feliz, não. A própria Rainha Vitória, no futuro, ela chega a classificar o período dela de criança como uma fase muito triste. Então, ela vivia sob um sistema muito fechado, que era o sistema Kensington, como ficou conhecido depois. Para você ter uma ideia, ela não poderia subir e descer as escadas sem estar com as mãos dadas a um adulto. Era uma prisão, né, para Vitória? Praticamente. Ela não poderia ver qualquer pessoa, ela não poderia ler qualquer livro, então os livros eles eram proibidos para ela não poderia ler qualquer um. E só aos 12 anos de idade foi que ela tomou conhecimento de que era a presuntiva herdeira do trono da Inglaterra. Então ela passou um bom tempo sem saber que poderia ser rainha da Inglaterra depois. Passou sim. Então, como ela não tinha acesso aos livros, então a informação que chegava para ela era muito limitada. Quando ela completou a idade de 12 anos, a mãe dela, duquesa viúva, teria deixado intencionalmente um livro contendo a árvore genealógica da casa dinástica de Hanover. E ali Vitória, então, descobriu que ela era a próxima na linha sucessória após o tio dela, William IV. E aí, como é que ela se torna rainha? O tio dela morre, né? Não deixa herdeiros. O que acontece? O rei William IV, ele não tinha nenhum filho legítimo. Então, o próximo na linha sucessória seria o pai de Vitória se ele tivesse vivo, Eduardo, duque de Kent. Então, como Eduardo já estava morto, Vitória seria a próxima na linha de sucessão. E a mãe da Rainha Vitória, juntamente com o controlador das finanças dela, Sir John Conroy, eles tentaram de todas as formas fazer com que Vitória ela nomeasse a mãe como regente até alcançar a idade de 25 anos, e o Conroy seria então o secretário particular da rainha, algo que ela se recusa a fazer. E futuramente isso vai ser até causa de desentendimento entre ela e a mãe, porque ela via essa atitude da duquesa viúva como uma traição. Uhum. Esse Conroy, ele era um amante da mãe dela? O que acontecia ali? A natureza entre a duquesa viúva e o controlador das finanças dela, a natureza do relacionamento dos dois, ela permanece então um pouco incerta, né? O Sir John Conroy, ele era um servidor do falecido Duque de Kent, que depois se torna controlador das finanças da duquesa viúva, e dizem, né, mas não é uma fonte segura, que Vitória, quando adolescente, teria surpreendido a mãe e o Sir John numa situação um pouco... Parece que eles estavam muito próximos. Comprometedora, mas esse boato ele vai ser divulgado graças a alguns murmurinhos assim por parte da casa da duquesa, né? Principalmente da baronesa Lisen, que cuidava de Vitória desde que ela tinha 6 meses de idade. Vitória era muito mais apegada à baronesa, a babá dela, do que à própria mãe. Olha só. Então, resumindo a história, Vitória passa a vida, né, até os 18 anos bem confinada nessa casa, com a proteção da mãe, com esse olhar muito autoritário, né, controlador desse Conroy, né, que tem essa relação próxima ali com a família. E aí ela vira rainha e tem que se libertar de tudo isso. Então, quando a Vitória ela sabe da notícia da morte do rei William IV, a coroa cai na cabeça dela e liberta Vitória, então, do controle da mãe e do controle de Sir John Conroy. A primeira atitude de Vitória como rainha é pedir à baronesa Lisen que tire sua cama do quarto da mãe. Até então ela dormia no quarto da mãe. Então uma das primeiras atitudes dela é falar para a mãe: olha, eu quero 1 minuto afastada de você. E depois ela pede então à baronesa que retire a cama dos aposentos da duquesa, e quando ela se muda para o palácio de Buckingham, a duquesa ela tinha aposentos muito distantes dos aposentos da rainha. Uhum. E o Sir John Conroy, ele fica proibido de se encontrar com Vitória. Ela não quer mais saber da presença dele diante dela. Uhum. Independência ou morte, né, da Vitória. Ela guarda essas mágoas quando ela assume o trono. Aqui tem mais cultura. Sua rádio. E hoje o nosso papo é com o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro e do site Rainhas Trágicas. Na trilha da história. No episódio de hoje, Rainha Vitória. Renato, bom, aí a Vitória, a gente estava falando da vida dela até chegar ao trono, né? E logo quando ela chega ao trono, quais são os primeiros desafios que ela enfrenta?
Então, quando a Vitória assume o trono, ela estava com uma popularidade muito alta, porque o público, os súditos, estavam cansados dos escândalos privados envolvendo a família real. Então, eram geralmente reis muito mais velhos que assumiam o trono com escândalos extraconjugais. Isso tudo fragilizou a imagem da coroa. Então, quando uma menina nova, a Vitória tinha 18 anos, assume esse trono, as pessoas veem isso como uma promessa de renovação. Né? E ela era uma garota muito impulsiva, apesar do pouco conhecimento que ela tinha em assuntos de Estado. Então, se aproxima dela a figura do primeiro-ministro, Lord Melbourne, que ela chamava carinhosamente no seu diário de Lord M. E o Lord Melbourne, ele vai ter uma incidência tão grande sobre Vitória a ponto de ela não tomar qualquer atitude sem antes consultar a opinião dele. E isso causa até um certo constrangimento com outros políticos, não? Causa um certo favoritismo, né? Muito desconforto, porque, veja bem, o Lord Melbourne, ele pede a maioria de apoio no parlamento, e numa situação dessa ele teria então que pedir para se retirar do cargo. O seu sucessor era Sir Robert Peel. E um dos primeiros pedidos de Sir Robert para a Vitória foi que ela mudasse as suas damas de companhia, porque todas elas eram esposas de membros do partido Whig. E Sir Robert era o novo primeiro-ministro, membro do partido Tory. Vitória, ela se recusa a mudar as damas de companhia. Eram amigas dela também, né? Sim, ela não queria essa interferência, ainda não estava acostumada a esse jogo de poder, né? Não. Assim, as damas de companhia da rainha eram indicadas geralmente pelo primeiro-ministro. E todas as damas de Vitória, elas haviam sido indicadas por Lord Melbourne. Então, Sir Robert Peel, ele não se sentiu confortável em formar um governo, sabendo que ele não tinha o apoio da soberana. Então, ele renuncia. E Lord Melbourne, ele volta então para o posto de primeiro-ministro. Foi um dos casos mais raros da história do parlamento inglês em que um ministro com minoria de apoio no parlamento, ele permanece no cargo. E tudo por interferência da rainha. Então ela já chegou chegando, mudando algumas coisas, exatamente, né? Apesar de ser jovem, inexperiente. A opinião popular, ela julgou muito negativamente Vitória por essa tomada de atitude, né? E culpou também o Lord Melbourne por essa ascendência, por ele não ter sabido se retirar quando era o momento dele ter ali saído de cena. Perfeito. Vamos falar agora sobre o Albert, Renato, o marido, claro, né, da Rainha Vitória. Como é que foi a tratativa de casamento? Quem que era ele? Era um primo da Vitória, né? Exatamente. Então, o pai do príncipe Albert, o duque de Saxe-Coburgo, ele era irmão da mãe da Rainha Vitória, do duquesa. Todo mundo de origem alemã, né? Exatamente. Inclusive, a Vitória, ela era meio alemã, meio inglesa, então havia ali uma preocupação quando ela era criança de que ela não fosse inglesa o suficiente para assumir o trono da Inglaterra. Aí a mãe, ela se preocupava bastante em educar a Vitória em tudo que fosse necessário da cultura inglesa. E o Albert, ele era poucos meses mais velho do que a Rainha Vitória. Então eles estavam ali muito próximos. E desde o seu nascimento, ele foi visto como potencial marido da futura rainha. Então ele recebeu toda uma educação esmerada, ele viajou por vários países da Europa. Então, a instrução do príncipe Albert o qualificava para assumir aquele posto ali futuro de príncipe consorte. Eles se conheceram quando tinham 17 anos. Isso foi uma jogada do tio dos dois, o rei Leopoldo, o rei da Bélgica, para que Vitória já conhecesse, então, o seu candidato para príncipe consorte da Inglaterra. Ele visita a Inglaterra, o Palácio de Kensington, quando tinha 17 anos, junto com o irmão dele, Ernest. Vitória o acha belíssimo, né? Ela envia cartas aos tios elogiando a aparência física de Albert, elogiando a conversa dele. Ele exerce um encanto sobre ela, já então, nesse período aí de adolescência. Eles se gostaram mais ou menos de cara? Eu posso dizer que, certamente, Albert exercia mais atração sobre Vitória do que o contrário, porque ela era muito mais explícita no interesse e no afeto que ela tinha para ele do que o próprio Albert. Mas quando Vitória ela assume o trono, então ela deixa essa situação do casamento um pouco em stand-by. Ela diz que não tem interesse, a princípio, em se casar, né? E ela chega a dizer ao Lord Melbourne, numa carta, que a ideia de se casar lhe causa repulsa. Mas o rei Leopold estava, então, interessado em fazer com que os dois sobrinhos se tornassem marido e mulher, até para exercer, através de Albert, alguma influência ali no governo inglês. Então,
quando Vitória ela tem aproximadamente 19 anos, ali no ano de 1839, Albert ele faz novamente uma visita à Inglaterra. E é nessa visita, então, que Vitória ela toma a decisão de se casar com o primo. Meses depois, em 10 de fevereiro de 1840, eles então se casam. Olha só. E esse início de casamento, como é que foi? Vejam bem, Vitória posteriormente ela fez de tudo para que o povo inglês acreditasse que a vida dela com Albert era perfeita, mas não era bem assim. Os diários da rainha escritos naquele ano mostram que eles possuíam muitas divergências de opiniões. Por exemplo, Vitória ela era partidária do Whig, que era o Partido Liberal. Já Albert ele era partidário do Tory, que era o Partido Conservador. Então haviam divergências políticas, haviam divergências na forma de conceber determinados papéis ali dentro da Casa Real. Albert ele queria reorganizar todo o funcionamento do palácio e Vitória, a princípio, ela foi um pouco apreensiva, né? Ela estava com um pouco de medo de autorizar Albert a fazer as mudanças que ele queria. E sem contar que o povo inglês ele era muito xenófobo, então eles não vinham ali com um olhar muito positivo aquele príncipe alemão que veio se casar com sua soberana. E o próprio parlamento, ele tomou todo o cuidado para limitar a esfera de atuação de Albert. Diminuiu a renda dele, então a renda de um príncipe consorte da Inglaterra seria de 50 mil libras, eles diminuem para 30 mil. Então, Albert também ele não poderia interferir em assuntos do governo, ele não poderia escolher seus próprios funcionários, seu secretário particular, tudo isso seria nomeado pelo primeiro-ministro. Isso causa muito desconforto entre o príncipe e a soberana nessa época. Sua rádio. Sua rádio. Minha rádio. Sua rádio. Sua rádio. Sua rádio, rapaz. Minha rádio. Sua rádio. Você está ouvindo Na Trilha da História e hoje o nosso papo é com o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro e do site Rainhas Trágicas. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Rainha Vitória. Renato, a gente estava falando no último bloco sobre o casamento, né, da Vitória com Albert e esse início difícil de casamento. Mas as coisas foram entrando nos trilhos e como é que foi para ela começar a ter filhos? Como é que foi esse momento da vida deles como casal? Então, Albert, com o passar dos meses, ele começa, então, a ter mais ascendência sobre Vitória do que o Lord Melbourne. Que era o primeiro-ministro, né? Lembrando. Exatamente. Então, a estrela de Lord Melbourne e da baronesa Lisem, elas caem... A baronesa Lisem, lembrando que era aquela babá, né? A babá da rainha. A babá da rainha se torna controladora da bolsa privada da soberana. Então, Lisem, ela supervisionava tudo sobre a vida de Albert também, e ele se sentia muito desconfortável com a presença dela. Então, mas à medida que o Albert ele vai crescendo ali na confiança da rainha Vitória, ela vai afastando aos poucos a baronesa e o primeiro-ministro. Ela chega a mandar a baronesa embora ali no ano de 1841, e é quando eu posso dizer para você que o Albert ele começa a reinar soberano na vida da Vitória. Mas os filhos, então Vitória ela engravida pouco depois ali do casamento, de uma menina, Vicky, a Vitória, ela recebe esse nome em homenagem à mãe. Mas há um detalhe curioso na correspondência da rainha e do príncipe Albert. O príncipe Albert ele disse numa carta ao irmão dele, Ernest, que Vitória ficava com um mau humor horrível quando ela descobria que estava grávida. Então ela tem 9 filhos com Albert. Em 20 anos de casamento, ela esteve constantemente grávida. Reinou e grávida, né? Exatamente. E por falar nisso, como é que foi para ela virar uma rainha reinante na Inglaterra, no Reino Unido? Porque ela tinha que exercer o poder, né, de chefe de Estado, mas ao mesmo tempo era uma mulher muito jovem no século XIX. Como é que foi isso para ela? Ela chegou a dizer futuramente que para ela era quase impossível ser rainha e mulher ao mesmo tempo. Então, para explicar isso, eu gosto de lembrar sempre da figura da rainha Elizabeth I. Elizabeth I nunca se casou, então ela nunca dividiu o poder com o marido. Então, ela governou sozinha, apenas com o apoio do seu conselho privado e do parlamento. Vitória, ela deu, então, a Albert o poder de decisão junto com ela, eles trabalhavam juntos. E o príncipe, ele logo se torna muito amigo do primeiro-ministro Sir Robert Peel, que sucedeu finalmente Lord Melbourne, e começa, então, a tomar algumas
medidas para florescer a cultura inglesa, as artes, né? Então, a exposição de 1851, a exposição universal, ela foi organizada pelo príncipe consorte. Mas para a Vitória, nesses anos de casamento, ela permaneceu 21 anos casada com Albert, 21 anos do reinado dela casada. Então, o Albert, ele tinha uma participação política muito mais ativa do que a Vitória. Ela se torna, então, essa rainha dona de si, após a morte do príncipe, que ela tem que tocar o barco sem a ajuda dele. Uhum. Uma coisa interessante que geralmente se fala da Rainha Vitória é que ela é a avó da Europa, porque ela teve muitos filhos, 9 filhos, e esses filhos foram tendo descendentes, e esses descendentes também foram espalhados pela Europa inteira, é isso mesmo? Toda ela teve, se eu não me engano, Vitória teve 42 netos. Olha e ela se envolvia diretamente nos arranjos matrimoniais de cada um deles. E era um arranjo justamente para exercer algum tipo de poder? Na maioria das vezes para estender a margem de influência dela sobre os reinos vizinhos. Então, a filha dela mais velha, Vicky, ela se casa com o príncipe da Prússia, é a mãe do Kaiser Guilherme. Do Guilherme II, né? Uhum. Isso, e a segunda filha dela, a princesa Alice, ela vai para a Alemanha também, para o Grão-Ducado de Hesse, a princesa Alice, que era a mãe da imperatriz Alexandra da Rússia. Que era esposa do Nicolau II da Rússia, o czar, exatamente. Né? Não, isso só para o ouvinte ter uma ideia, o czar da Rússia era quem comandava a Rússia na Primeira Guerra Mundial, ao mesmo tempo que o Guilherme II da Alemanha era o Kaiser da Alemanha. Da Alemanha, e eles eram inimigos. E eram inimigos na Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Era uma briga de família também, a Primeira Guerra. Ainda bem que Vitória não viveu o suficiente para ver a família dela brigando uma com a outra, né? Isso sem contar com o neto Jorge V, né? Do Reino Unido, que era também, estava ativamente na guerra, uma das potências envolvidas na Primeira Guerra, né? Era. Então, cerca de 9 casas reinantes da Europa continham descendentes de Vitória e Albert. Olha só. Então, eles se espalharam por muitos lugares. Muito bom. Sua rádio. Uma porrada de músicas no seu rádio. Para você que passou a nos acompanhar agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nosso entrevistado é o historiador Renato Drummond Neto, autor do livro e do site Rainhas Trágicas. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Rainha Vitória. Renato, o reinado da Rainha Vitória foi tão longo que ganhou o nome de Era Vitoriana, né? Que mudanças políticas, econômicas e sociais que a Grã-Bretanha enfrentou nesse período? Sim, foi o período que vai da ascensão dela ao trono, em 1837 até 1901. Recebe então esse nome de Era Vitoriana. Então, Vitória, ela empresta o nome dela a essa época que é marcada pela Segunda Revolução Industrial, que é marcada pelo imperialismo, que é marcada pelo surgimento dos movimentos sociais, movimento do proletariado, movimento da luta das mulheres pela igualdade de direitos. Então, ela viu tudo isso daí. Vitória, ela se reunia com todos os líderes mundiais, inclusive o próprio imperador do Brasil, Dom Pedro II, em viagem pela Inglaterra. Ele foi recebido pela Rainha Vitória, nos palácios dela. Ela deixou algumas coisas escritas sobre ele, né? Algumas impressões. Ela era uma figura muito reverenciada por todos os líderes da Europa, principalmente pelo chanceler da Prússia e responsável pela unificação da Alemanha, o Bismarck. Mas há uma coisa engraçada com esse título de Era Vitoriana, e eu sou muito de acordo com o Peter Gay, no livro dele, A Experiência Burguesa, quando ele diz que Vitória, ela não era vitoriana, porque era uma mulher extremamente conservadora. Vitória, ela não tolerava que se fumassem na presença dela. Ela tinha repulsa pela ideia de uma viúva se casar de novo. Inclusive, usou preto o resto da vida, O resto da vida. Após a morte de Albert, ela nunca deixou o luto, e ela tinha o costume de, no quarto do príncipe, que era mantido de forma intacta, ela colocar todas as manhãs uma bacia de água e a roupa do príncipe estendida na cama, como se ele ainda estivesse vivo e fosse ali fazer seus cuidados matinais. Viveu esse luto intensamente, né? Intensamente. Mas, ao mesmo tempo, ela foi conservadora. E que outras características desse reinado a gente poderia citar? Tem um detalhe um pouco controverso da figura dela, que Vitória, ela era contra o movimento pelo sufrágio feminino. Ela não entendia como as mulheres elas queriam
igualdade de salários, igualdade de direitos que os de homens... voto ou de algo assim? Engraçado que duas filhas dela, a princesa Luísa e a princesa Alice, elas eram a favor da educação feminina, elas eram a favor da igualdade de direito, mas Vitória, ela não entendia como é que o que ela classificava de sexo frágil não desejava a proteção masculina. E o curioso dessa situação é porque estava vindo dos lados de uma mulher que era rainha e chefe de Estado, e que, na opinião do primeiro-ministro, Lord Gladstone, ela era capaz de, por si só, matar qualquer homem. Então, ela era intratável, ela era muito mandona, ela não recebia ordem de ninguém. E, à medida que ela ia envelhecendo, ela ficava cada vez mais agarrada à ideia de poder. Agora é engraçado, a Rainha Vitória, em algumas obras audiovisuais, né, assim, em filmes, em séries, de vez em quando mostram alguma cena dela se envolvendo realmente em assuntos políticos. Isso é realmente verdade? Por exemplo, teve um período de muita fome na Irlanda, né? Lá por volta de 1848, no final da década de 40 do século de 1800. A série que está sendo passada atualmente, né, chama Vitória, mostra ela se envolvendo naquilo, falando com o primeiro-ministro, que era preciso ajudar o povo irlandês. Ela se envolvia realmente? Exatamente, isso não está em desacordo com a história factual que a gente está conversando aqui agora. Vitória, ela se envolvia diretamente na política, e muitas vezes ela até ultrapassava os limites do poder do soberano, o poder do chefe de Estado. Então, ela não tolerava que nenhum primeiro-ministro enviasse qualquer despacho sem antes o consentimento dela. Ela queria saber de tudo, principalmente no que dizia respeito à relação da Inglaterra com outros países. Ela se envolveu diretamente na Guerra Franco-Prussiana, ela se envolveu diretamente na Guerra da Crimeia com a Rússia, ela se envolveu diretamente na questão da Irlanda e nas outras colônias inglesas ali espalhadas pela Ásia. Então, ela se envolvia muito na política. Isso era normal para um rei? Só para explicar para o ouvinte, o rei, ele na verdade, ele aconselha, né, o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é que forma o governo e que toma as atitudes, tem a liberdade para tomar uma atitude de políticas, né, de saber qual rumo levar. Isso aconteceu após as revoluções do século XVII, primeiro a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa, como ficaram conhecidas, que dividia o parlamento e coroa. Então, o primeiro-ministro seria o chefe de governo e o rei, chefe de Estado. Então, Vitória, ela representava a nação, mas quem governava de fato era o primeiro-ministro. Entretanto, a rainha, ela ultrapassou um pouco os limites da esfera de atuação dela, e se envolveu em assuntos políticos, o que causava muito conforto entre os primeiros ministros dela. E como ela era uma mulher muito respeitada internacionalmente, eles tinham que levar a opinião dela em consideração. Outra coisa interessante é lembrar que, nessa época, a Revolução Industrial estava num auge, né? Uma Revolução Industrial que tinha começado ali em 1780, ela foi ganhando fôlego. A Rainha Vitória, se eu não me engano, foi a primeira rainha a viajar de trem, né? E qual que era a situação ali da Inglaterra naquele momento, no sentido, assim, de realmente ser uma potência nesse sentido, mas também a população também sofria, né? Porque era uma população pobre, uma população que trabalhava nas minas, trabalhava nas fábricas. Como é que era essa situação na Inglaterra? A vida do trabalhador inglês durante a fase da Segunda Revolução Industrial era uma vida de exploração. Era uma carga de trabalho que poderia chegar até 16 horas por dia, ou às vezes até mais. E havia muitos salários desiguais, tanto mulheres quanto crianças elas trabalhavam, então as mulheres elas recebiam metade do salário dos homens e as crianças metade do salário das mulheres. Isso é só para fazer uma estimativa. Então, condições de trabalho insalubres, não tinha nenhum tipo de proteção contra acidentes no trabalho, e a expectativa de vida do trabalhador, principalmente aquele trabalhador que trabalhava na indústria têxtil, era muito curta. Então, o Império Britânico, ele foi construído sob a exploração, o sangue e o suor do trabalhador inglês. Tá certo. Renato, vou aproveitar essa deixa para a gente ouvir mais uma música. Já que a gente falou sobre esse período de reinado da Rainha Vitória e das consequências da Revolução Industrial, enfim, as consequências econômicas, vamos ouvir uma letra bem irônica que faz uma crítica sutil ao expansionismo britânico e à desigualdade social. Estou falando da música Vitória, composta por Ray Davies, da banda The Kinks. A letra diz assim: eu nasci, sou sortudo, numa terra que amo, embora seja pobre,
sou livre. Em outro momento ele fala assim, Canadá, a Índia, a Austrália, a Cornwall, Singapura, Hong Kong, do leste ao oeste, dos ricos para os pobres, Vitória ama todos eles. Isso porque também, a gente citou pouco, mas teve uma nova onda de imperialismo também na Inglaterra nesse momento, né? Teve. Na Ásia, na África. E a Vitória, por exemplo, ela queria o título de Imperatriz da Índia. E o primeiro-ministro dela, Lord Disraeli, conde de Beaconsfield, ele travou uma briga com o parlamento para que eles votassem na concessão do título de Imperatriz da Índia para a Vitória. E no final ela consegue. Pensou em Rádio Web? Pensou em sua rádio. Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O programa de hoje contou com a locução de Gláucia Gomes. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.